Meu aluno Roberto tira sempre boas notas nas provas, mesmo trabalhando 20 horas semanais no restaurante do centro. Isso prova que o trabalho em tempo parcial não prejudica o estudo universitário. O problema da tese defendida nesse texto é o de que ela... Então vamos lá. A gente trabalha isso daqui na aula de lógica, né? Então a gente observa, a banca ela não costuma colocar o tema lógica, coerência, né? Não costuma colocar, mas ela costuma cobrar. A banca vai e mascara, como aconteceu nessa questão de função de linguagem, de estratégia argumentativa, que não é previsto, isso não está previsto no conteúdo programático, mas a banca cobra. Ela coloca, por exemplo, estratégia argumentativa, ela coloca como se fosse uma relação, ela mascara como se fosse tipologia textual, e pronto. A banca não volta atrás, ela não anula a questão não, cara, não anula a questão por conta disso não. Função de linguagem, elemento de comunicação, não, é como se fosse interpretação, tá nem aí. Essa daqui é uma questão de lógica. A gente trabalha a parte do silogismo, para você entender. A partir dali a gente começa a entender melhor a relação da argumentação e na aula de estratégia argumentativa a gente reforça isso. Então essa questão aqui é uma questão que trabalha a lógica e depois você percebe isso também na aula de estratégias argumentativas. Por quê? Porque houve uma falha na tese. Mas essa falha aqui, a gente tem que perceber. Cara, e você que é concurseiro, isso aqui você não precisa de decoreba nem nada. Você que é concurseiro, me ajuda aqui, ó. Meu aluno Roberto tira sempre boas notas nas provas, mesmo trabalhando 20 horas semanais num restaurante do centro. Isso prova que o trabalho em tempo parcial não prejudica o estudo universitário. Me ajuda aqui, só para a gente entender legal. Você que está estudando para um concurso público, para você tirar boa nota no concurso público, você tem que parar de trabalhar? Você tem que trabalhar meio expediente? Qual é a relação de trabalho com tirar boa nota? Nenhuma. Moçada, nenhuma. Eu conheço, por exemplo, muita gente que trabalha full time, 48 horas por semana, 44 horas por semana, trabalha pra caramba, chega à sua casa, estuda pra caramba. E o resultado só aumentando. Tem gente que não trabalha e não tem muito resultado. O que faz diferença de uma pessoa tirar boa nota ou não tirar boa nota? A aplicação no estudo. Se tem tempo extra para poder fazer outras coisas, tudo bem. Mas a relação de tirar boa nota não é trabalhar ou não trabalhar. Você que é concurseiro sabe muito bem disso. Concorda comigo? Não é trabalhar ou não trabalhar. Para tirar boa nota tem que estudar, cara. É isso. E graças a Deus que é assim, né? Graças a Deus que é assim. Imagine só, se somente as pessoas que não trabalhassem que passariam no concurso público. Você conseguiria passar no concurso público? Você precisa trabalhar, cara. Concorda comigo? Então, o fato de tirar boa nota depende exclusivamente de atenção naquele trabalho, de atenção no seu estudo. É isso. Se tem pouco ou muito tempo, isso não importa. O que importa é se há uma evolução no seu estudo. Só isso. O problema da tese defendida nesse texto é o de que ela, letra A, se apoia sobre um caso particular. Aí eu vou te perguntar, ela se apoia sobre um caso particular? Está sobre um caso particular, sim, ó. Meu aluno Roberto tira sempre boas notas nas provas. É o meu aluno Roberto, é um caso particular. Não representativo. Então vamos só observar aqui, tá? Partiu de um caso particular, né, que a intenção do autor aqui era o quê? Ela é a relação, é o método argumentativo que a gente vê na aula de lógica, é o método argumentativo da indução. Ele parte de um caso particular para gerar uma comprovação universal. Então, essa foi a falha. Isso nada prova a respeito do trabalho em tempo parcial que não prejudica o estudo universitário. Isso não tem uma relação para comprovação disso, tá? Porque, na realidade, para tirar boa nota tem que ter dedicação. Só isso. Se trabalha ou não trabalha, isso não faz diferença. Concorda comigo? Então, ele se apoia num caso particular e que esta totalização aqui, essa generalização, ela é pouco representativa. Concorda comigo? Beleza, vamos deixar aqui um asterisco, vamos partir para o próximo. Ele se fundamenta num princípio universal? Isso aqui não, isso aqui é particularização. Aí a banca fala, ó, se fundamenta num princípio universal que é aplicado a um caso particular. Então ele se baseia na dedução. Ele se baseia num caso geral
universal para depois aplicar num caso particular. Então ele inverteu aí. Mas na realidade você percebe, ele parte de um caso particular. Por isso a alternativa B está fora. Não é dedução, é indução. O método aqui é a indução. Esta é uma questão de lógica, de método argumentativo. Tudo bem? Beleza. Se estrutura a partir de uma analogia? Não, não é uma analogia porque não é uma comparação. É uma indução. Na nossa aula de analogia a gente fala disso, né? O método dedutivo, que parte do geral para o particular, o indutivo, que parte do particular para o geral, e a analogia. Lembra? Beleza, vamos à frente. Então a analogia está fora. Não se apoia em fatos? Olha, ele se apoiou no fato, ó, dessa pessoa conhecida, é um fato particular. Ele se apoia em fato, sim. Ele se ancora em testemunho de autoridade? Não, ele não colocou testemunho de autoridade aí. Aí já entra, olha só, a relação da lógica trabalha muito com a estratégia argumentativa, por isso que eu falo muito, olha, estudou lógica, estude também a aula de estratégia argumentativa, sempre assim. Estudou lógica, estuda a estratégia argumentativa, que sempre um complementa o outro, toda hora, tá? Então essa é uma questão que trabalha tanto a lógica quanto a estratégia argumentativa, porque testemunho de autoridade é estratégia argumentativa. Então sobra quem? Alternativa A. Então o que eu quero que você observe aqui, e você que é concurseiro sabe muito bem disso, o fato de alguém tirar boa nota, ela basicamente se dá por quê? Pela pessoa que se dedica ao estudo daquilo. Ou prestou muita atenção naquele momento e fez um bom trabalho, mas não numa relação de ter mais tempo ou não para estudar. Às vezes tem muita gente que tem muito tempo para estudar e não estuda. E tem gente que tem pouquíssimo tempo, mas se dedica e consegue estudar e tem boas notas. Beleza? Então esta é a relação aí que a gente observa numa questão de lógica.